Queridos, eu quero convidar a todos para pegarem suas Bíblias. E hoje eu quero pedir uma atenção descomunal. Uma atenção não comum. Os irmãos sempre, têm uma atenção comum. Hoje eu quero que os irmãos tenham uma atenção extra. Incomum, portanto descomunal. Isso porque o conteúdo da mensagem de hoje, ainda que já tenhamos falado isso há muito e temos repetido, mas, assim, o Senhor tem colocado isso no nosso coração. O Senhor tem nos revelado a sua verdade. E como diz o apóstolo Pedro, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, vai aumentando dia em dia, até tornar-se dia perfeito. Então, pode ser a mais densa treva da noite, mas logo vem a aurora, logo vem o arrebol, os primeiros raios do sol começam a dissipar as trevas, e aquelas trevas então vão sendo dissipadas pouco a pouco, até que elas sejam completamente dissipadas, e tenhamos então uma luz clara, sem nenhum tipo de treva que possa contaminá-la. Então a luz do justo é assim. Um dia o Senhor nos salvou, e você começou uma caminhada, uma trajetória, e começou a ler a palavra, ouvir a palavra, de um modo ou de outro, certamente recebeu muitos erros em nome da verdade, mas o Espírito da verdade também foi te orientando, foi te revelando, foi te conduzindo, e você foi percebendo, e você foi caminhando, e hoje talvez você diga assim, bem, hoje eu já alcancei um patamar de revelação da verdade já bastante alto. Até mesmo porque esse ministério, de outra palavra, ele prima pela Escritura, sobretudo pela palavra de Deus, no que diz respeito à revelação de Deus em Cristo quanto à sua obra e propósito. Mas saiba que nós ainda estamos caminhando em direção à luz perfeita. Não pense você que nós já chegamos, porque essa é uma experiência de vida. E não é uma questão meramente doutrinária, veremos isso daqui a pouco. Mas esse conhecimento de Deus e esse conhecimento da verdade é um conhecimento que acontece no espírito humano, de maneira que quanto mais você é iluminado dentro da sua alma, mais você adquire vida, mais você cresce espiritualmente, mais você se aproxima de Deus, mais você se torna filho de Deus na sua alma, nas suas faculdades interiores, e aí você vai contemplando a Deus. E essa mensagem, ela surgiu há um tempo, quando eu conversando com uma pessoa, e eu comecei a colocar algumas questões do Evangelho. Eu falei assim, olha, hoje eu começo a vislumbrar a Deus. Hoje eu começo a vislumbrar. E o termo vislumbrar, esse verbo, não é exatamente ver e contemplar. É ver ainda palidamente. Então, qual é o objetivo da palavra de Deus, da Escritura, da revelação, da pregação, da igreja reunida a cada semana? É para que esse conhecimento de Deus vá sendo ministrado e vai nos alcançando e nos elevando. Você precisa se elevar, que é o processo de salvação que se opera dentro de nós. Amém, pessoal? Abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses, no capítulo 3. Rapidamente. E o capítulo 3 de Filipenses é um capítulo excepcional no que diz respeito a elucidar essa questão. E eu sei que a elucidação desse ponto que vamos colocar agora é um tanto difícil de ser apreendida. Isso porque nós vamos tocar numa questão crucial no que diz respeito ao grande mal que Satanás, o grande enganador, ele tem realizado. Ele tem causado aos filhos de Deus. O capítulo 3 de Filipenses, amados, é um capítulo em que o apóstolo Paulo se coloca a si mesmo como o exemplo de alguém que está numa constante movimentação em direção à perfeição.
Em nome de Jesus, olhem para mim. Entenda isso. O capítulo 3 de Filipenses é um capítulo extraordinário no que diz respeito a esse ponto. O apóstolo Paulo se coloca a si mesmo como exemplo de alguém que está caminhando em direção à perfeição. E nesse caminhar em direção à perfeição, lógico e óbvio, a cada passo que você dá em direção ao alvo, em direção ao objetivo da fé, você vai deixando para trás as coisas passadas. Eu pergunto, é possível você caminhar em direção à perfeição e você ir trazendo consigo o seu passado? A vida cristã e o caminhar cristão implica em abandono. O caminhar cristão implica em abandonar ideias, abandonar inclusive práticas que foram boas para nossas vidas em algum momento, mas que no nosso avançar elas vão se tornando desnecessárias. E não somente desnecessárias, mas se você insistir em levá-las, elas se tornam um estorvo. Isso porque a revelação de Deus, ela é progressiva em direção à perfeição. Veja o apóstolo Paulo, ele começa aqui no capítulo 3, a partir do versículo 2, nos fazendo uma advertência, dizendo, acautelai-vos. Ele fala por 3 vezes, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. E de quem nós devemos nos acautelar? De quem nós devemos ter cuidado? E muito cuidado. Agora, coloca isso no seu coração. A Escritura nos ordena a termos cuidado. Isso porque se você não tiver cuidado, você vai ser feito presa fácil do engano. Ele diz, acautelai-vos dos cães. Lógico, não é do cachorro lá da sua rua, não. Esses cães aqui, no versículo 3 será explicado, são aqueles que não têm o Espírito de Deus. E cujo espírito humano não é regenerado. O cão, na Escritura, ele assume essa figura do não regenerado. E isso não está dizendo dos homens lá fora, no mundo, não. Dos cães que querem se passar na igreja por filhos de Deus. Ou seja, há muitos cães, a saber, pessoas não regeneradas, não salvas, não filhas de Deus, no meio do povo de Deus, passando-se por obreiro do Senhor. E eles então enganam. Acautelai-vos dos cães, ele diz, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí ele diz no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Agora, atenção para um momento, irmãos, em nome de Jesus. É interessante porque hoje nós lendo esse texto, ele não nos parece muito agressivo, mas no tempo em que o apóstolo escreveu, foi muito forte. Por quê? Porque a circuncisão, entenda isso, para os judeus daquele tempo, do primeiro século, era algo muito importante da fé judaica. Isso porque o primeiro a ser circuncidado tinha sido Abraão. Deus ordenou que Abraão fosse circuncidado. E ordenou que toda a sua descendência, todos os machos que nascessem na sua casa, deveria então ser circuncidado. Era uma doutrina, era um mandamento, era uma ordem divina. Ora, quem vai se levantar contra uma ordem divina? E aqui está o grande detalhe. O enganador de nossas almas sabe que ele poderá nos enganar mesmo com verdades divinas. Olha o cuidado que nós devemos ter. Isso porque a circuncisão, quando o apóstolo diz, nós é que somos a circuncisão, é porque a circuncisão, ainda que ordenada por Deus, como tantas outras coisas ordenadas por Deus no Antigo Testamento, elas apenas simbolizavam algo. Elas não eram a verdade de Deus. Era apenas um símbolo. Era apenas algo que representava a verdade por vir. Vindo, porém, o tempo determinado, aquelas coisas que representavam devem desaparecer, para que a realidade daquilo que elas significavam possa prevalecer no espírito humano. Então ele diz, acautelai-vos
da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 3 pontos, e eu peço que você repita comigo. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Você adora a Deus no Espírito? Qual é o lugar da adoração? Nós que adoramos a Deus no Espírito. Esse é o primeiro ponto. Onde é o lugar da adoração? Onde é o lugar da comunhão? Onde é o lugar do contato? Onde é o templo? Onde? E aqui é um dos pontos a ser examinado e refletido nessa manhã. Ele continua dizendo, nós que nos gloriamos em Cristo. Eu te pergunto, em que você se gloria? Em que você se gloria? Os irmãos estavam aqui distribuindo o pão e o vinho, e na hora me veio ao coração, à mente, eu falei, se eu estivesse ali ministrando essa ceia, e viesse a mim, eu faria, né? Viesse no meu entendimento, eu iria perguntar para os irmãos o seguinte, com que dignidade e direito você pega esse pão? Aí imediatamente alguém poderia falar assim, Rita, então eu não estou adequado, né? É lógico que eu tenho uma boa parte que queria compreender a minha intervenção. Mas seria a pergunta, com que direito? Aí alguém deveria responder, porque Cristo morreu por mim. Porque o sangue de Jesus me faz digno. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Essa é a nossa dignidade. Nós não nos gloriamos em qualquer coisa. O verdadeiro servo de Deus, cuja vida cristã está adequada, ele não se gloria em qualquer coisa que não seja no Senhor Jesus. Ah, é porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque tenho isso, tenho aquilo, procedo, realizo. Nada disso. Ele diz, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Você confia na carne? O que é confiar na carne? É confiar na sua capacidade natural de fazer algo para Deus. E então, o apóstolo Paulo começa a dizer, a partir do versículo 4, bem que eu, o apóstolo Paulo, poderia confiar também na carne. Aí ele diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, se alguém pensa que pode confiar em si mesmo, na sua bondade, naquilo que realiza, naquilo que ele é, aí ele diz, eu muito mais. Porque Paulo tinha características religiosas muito grandes. Paulo não era um pagão, Paulo não era um homem no sentido de viver para os seus prazeres. Paulo, em toda a sua vida, ainda Saulo de Tarso, era um homem totalmente dedicado a Deus. E aí ele passa a enumerar as características espirituais e religiosas que ele possui, ou possuía, dizendo, olha, circuncidado ao 8º dia. Começa daí. É desde o nascimento, já circuncidado. Ele vai dizendo mais. Da linhagem de Israel. Não é da linhagem de Ismael. Não, é de Israel. Aí ele vai dizendo, hebreu de hebreus. Ou seja, ele tinha pai e mãe hebreus. Por esse é o caso que, no caso, como Tito, por exemplo, tinha um pai, uma mãe hebreia e um pai que não era hebreu. Mas nesse caso não, Saulo, ele é hebreu de hebreus. Meus pais, pai, mãe, avós, todos são hebreus. Aí ele diz mais, quanto à lei, fariseu. Fariseu era um zeloso pela lei. O fariseu era um cargo de liderança, né, sobre o povo de Israel, daqueles que eram zelosos pela lei, a tal ponto de ele falar, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso pela lei de Deus, que ele se propôs a perseguir e a prender e a levar presos para serem julgados pelo Sinédrio a todos aqueles que ameaçavam a fé judaica, no caso aqui, aqueles que invocavam o nome de Jesus Cristo. E quanto à justiça que há na lei, ele diz, irrepreensível. Aí eu pergunto para você, olha para mim por um momento. Você, na sua carne, naquilo que você é capaz de fazer e naquilo que você é, na sua religiosidade,
Você é melhor do que o apóstolo Paulo? Conforme aqui no seu currículo religioso? Você conhece alguém que tivesse ou que tenha características espirituais e religiosas maiores do que estas aqui? Hã? Mas certamente você pode falar, não, eu não sou tudo isso. Mas você tem alguma carga religiosa aí dentro. Irmãos, o grande problema dos cristãos é a religião. Mas não é a religião budista, não é a religião espírita, não é a religião, não. O grande problema do cristão é a religião chamada cristianismo. Cristianismo, que nos levou para longe de Deus em toda a sua história. Veja que o apóstolo Paulo, num dado momento, ele diz, versículo 7, mas o que para mim era lucro, era vantagem. Você imagine só, Saulo de Tarso, com tantas qualidades e características, como ele não era visto, como ele não era olhado, como não falava acerca dele, era modelo, exemplo de um bom hebreu, de uma boa religião, que estava de acordo com a lei e com os profetas. Ele diz, mas o que para mim era lucro, olha na sua Bíblia, isto carreguei comigo para somar a Cristo. Olha, o que para mim era lucro, carreguei comigo para somar a Cristo. Irmãos, qual é o problema de ser hebreu de hebreus? Qual é o problema de ser circuncidado ao 8º dia? Qual é o problema de ser zeloso pela lei? De ser fariseu? De ter esse zelo pelas coisas do Antigo Testamento? Ele diz, vamos corrigir a leitura, que eu a fiz erradamente. Mas o que para mim era lucro, ele quer dizer então que para o homem, qualquer currículo de religião, tudo que você tenha, de religiosidade, é lucro. Para os homens isso é lucro. Isso abre portas. Eleva o nome. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Esse versículo coloca duas coisas claramente diante de nós. Primeiro, considerei. Segundo, por causa de Cristo. O que significa que essas coisas religiosas não podem ser somadas a Cristo. Não tem como ser, pastor, mas eu não posso reunir essas coisas boas e Cristo também? Não. Ou você ficará com a sua religiosidade, ainda que escrita em tábuas de pedras, ou você terá Cristo. Só que quando ele diz, o que para mim era lucro, considerei, esse verbo considerar quer dizer que ele, então, ao receber a revelação, ele ponderou entre uma coisa e outra, e ele falou assim, então eu vou escolher aquilo que é mais valioso, aquilo que de fato tem valor. Razão porque no versículo 7 ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E aqui nós começamos a entrar no entendimento que queremos trazer. Ele diz, olha, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, se você quiser conhecer a Cristo, e é só se você quiser. Se você tem no coração o desejo, pastor, eu preciso conhecer a Cristo, e eu quero conhecer a Cristo, e eu quero conhecer a Deus, e eu quero ver a Deus. E eu conversando essa mensagem ontem com o pastor Giovanni, ele me lembrou daquele texto de Jó, que demonstra como que Jó, no capítulo 1 do seu livro, era um homem íntegro, era um homem reto. Quantos não olham para Jó e falam, que maravilha de servo, né? Coisa maravilhosa, servo de Deus, a ponto do próprio diabo falar para Deus, lá, olha lá, teu servo,
Ao ponto de o próprio Deus dar testemunho de Jó, a ponto inclusive de fazerem uma canção até bonita, Só faltou a parte 2 da canção, que é cantar o restante do livro e chegar até o capítulo 41 e 42, no caso 40 e 42. Chegar no final. Jó, íntegro e reto e temente a Deus. Mas depois de toda a sua experiência, o que foi que ele disse? Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas como é que um homem reto, íntegro e temente a Deus, que inclusive fazia sacrifícios para os filhos, não era nem para si mesmo, de tão preocupado que ele estava com o bom andamento da sua casa, como é que um homem desse pode não conhecer a Deus? E aqui está um ponto fundamental. A religião, por melhor que ela seja, por melhores preceitos que ela tenha, por melhores doutrinas e doutrinas ortodoxas, doutrinas retas, doutrinas corretas, nada disso é capaz de te levar ao conhecimento de Deus. Se você não instrumentalizar a verdade objetiva da Escritura para se obter uma experiência com Deus e de Deus. Por isso que Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora quando? Agora, depois de ele passar por todos aqueles sofrimentos e experiências, depois de ele refletir, depois de ele ignorar seus amigos e não ouvir seus amigos, depois de ele acusar os amigos, de acusar a Deus, depois de se deparar com Deus, de ouvir a Deus, aí ele diz, agora os meus olhos te veem. Então, agora os meus olhos te veem, eu pergunto, será que ele Jó viu a Deus numa forma física na sua frente? Ele viu uma imagem? Eu não podia ver, agora eu vejo a Deus. O que significa ver a Deus nesse caso de Jó? Ele agora possui uma compreensão de Deus e acerca de Deus e da vontade de Deus. E essa compreensão é a luz da revelação que agora o ilumina e o faz diferente. Jó agora não é mais o mesmo Jó de outrora. Então, existe um alvo de vida cristã. Eu até coloquei assim, o grande alvo escatológico dos filhos de Deus. Por que o grande alvo escatológico? Ora, porque nós temos muitos alvos, mas existe um alvo final. Um alvo para o qual todos nós estamos caminhando. E é isso que deve controlar a sua mente, controlar o seu coração e controlar, então, toda a sua ação e vida cristã, no sentido de que você deve gastar todos os seus esforços e aplicar todo o seu tempo possível e todo o seu ser na busca de se alcançar semelhante experiência, para que se cumpra o que está em Mateus capítulo 5, versículo 8, quando diz, os limpos de coração verão a Deus. Ou seja, chegarão a uma compreensão da verdade tão clara e tão límpida, que terão então como consequência imediata e final a transformação do seu ser. Totalmente, plenamente novo homem. Uma nova humanidade, uma nova vida. E o apóstolo então diz, considero todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo. E é esse ganhar a Cristo que é o objetivo, que é o alvo. Olha o versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Versículo 10. Para o conhecer. Quantos querem conhecer a Cristo? Você quer conhecer a Cristo? Mas olha o caminho proposto. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. O que é o poder da sua ressurreição? Alguém poderia falar o que é o poder de ressurreição de Cristo? Porque ele diz, para o conhecer. Então o alvo final é conhecer a Cristo. E isso se dá mediante o conhecer e o experimentar o poder da sua ressurreição.
O que é o poder da ressurreição de Cristo? Olhem para mim por um momento, os irmãos perceberão onde você, onde eu, onde nós exatamente estamos. Antes da ressurreição de Cristo, antes do poder da ressurreição operar em Cristo, o Verbo se fez carne, se encarnou, homem. E ele ainda não havia morrido, portanto. E então, nesse caso, você olha para o Cristo encarnado. Ele está em força ou está em fraqueza? Hã? Em fraqueza. E ele está sujeito a tudo, inclusive sujeito ao pecado. Não estou dizendo com isso que ele tenha pecado. Não, ele não cometeu pecado. Entretanto, ele foi tentado em todas as coisas, porque o maligno sabia que era possível que ele pecasse. Mas ele não pecou. Ele venceu, inclusive, o pecado. Mas a todas as tentativas do maligno era exatamente tentar levá-lo a ser derrotado, como foi o primeiro Adão, o primeiro homem, lá no Éden. E não somente nesse aspecto espiritual, mas sujeito às fraquezas físicas. Quando ele diz, a minha alma está angustiada até a hora da morte, isso reflete o quê? A fraqueza psíquica da sua humanidade. Ou na sua humanidade. Ele teve febre, frio, foi golpeado, sentiu dor, a fraqueza da carne. E o maligno tentando, por meio das fraquezas, alcançar uma fraqueza espiritual para fazê-lo pecar, o que não aconteceu. Mas o Cristo encarnado está cheio de fraquezas. Ele venceu todas elas. Mas e você? Também não está cheio de fraquezas? Olha para a sua experiência humana por um momento, pense um pouco, considere, vamos deixar de lado todas as máscaras e todas as capas que nós usamos, as máscaras sociais, porque quando você sai para a rua, antes de sair de casa, você coloca a sua máscara social. Porque lá na rua as pessoas não poderão saber exatamente quem você é. Afinal, o que você faz dentro de casa, só Deus e a sua mulher e os seus filhos sabem. Ou só Deus, o seu esposo e os seus filhos sabem. Ou só Deus e os seus pais sabem. Às vezes a gente vai ter uma comunhão, alguém fala assim, pastor, você não conhece o fulano, pastor? Pastor, você fala assim do fulano porque você não conhece. Eu falo, conheço? Eu conheço o fulano porque eu conheço a mim mesmo. Então nós estamos cheios de fraquezas. E é por causa dessas fraquezas que nós estamos do jeito que estamos. Cheio de angústia. Cheio de sofrimento. Famílias dilacerando-se. Acabando-se, destruindo. Nós estamos nos mordendo uns aos outros. Apelando uns com os outros. Se destruindo. Uma vida derrotada. Não é uma vida cristã derrotada, não. É uma vida humana derrotada. Não é sem razão que as igrejas das campanhas estão lotadas. Porque oferece solução rápida. Solução rápida. Vem a campanha dos 318 e você vai melhorar nisso, vai melhorar naquilo outro. Tudo é placebo, né? Placebo do diabo. Nada mais do que isso. Mas a vida humana está nessa decadência. Se olhar a humanidade do ponto de vista de Daniel capítulo 2, daquela imagem do sonho de Nabucodonosor, de ouro que era a cabeça, o primeiro império, estamos no barro. Olha a decadência, ouro, prata, bronze, ferro, barro, demonstrando a decadência moral, a decadência espiritual da humanidade. Um povo doente, cheio de depressão, síndrome do pânico, desespero, trauma, angústia. Além dos pecados que estão nos consumindo de toda sorte, que nos consomem a nós mesmos e outros pecados que destroem outros. Não é isso? Cheio de fraquezas. Lógico, estou demonstrando a fraqueza de Cristo sem pecado para relacionar as nossas fraquezas humanas no pecado.
para entender o poder de ressurreição de Cristo, para o conhecer e conhecer o poder de ressurreição. Agora, esse Cristo não somente nasceu em fraqueza, já dizia Isaías, como raiz de uma terra seca. Aí você imagina uma raiz que precisa extrair do solo nutrientes, água, sais minerais, para que tenha uma vida, só que a terra é seca. Como é que é essa raiz? Ela é vigorosa? Rosada? Como é que é essa raiz? Então, como raiz de uma terra seca, era Cristo na sua fraqueza. Cristo, na sua humanidade, era um homem debilitado. Agora, muito mais do que a mera encarnação debaixo dessas fraquezas, ele vai à cruz. E ele vai sofrer na cruz. E os momentos finais, ali, desde que ele começou a sofrer as angústias, ainda no cenáculo, quando diz aos discípulos, a minha alma está angustiada até a hora da morte, indo ao Getsêmani e orando, e tendo o seu suor transformado em sangue, sendo preso, cuspido, açoitado, julgado, condenado, crucificado, no finalzinho estava lá na cruz, tremendo, magro, sem um pingo de sangue no corpo, pálido, voz fraca. Olha a debilidade, porque os pecados de nós todos recaíam sobre ele. A fraqueza. Eu quero que os irmãos entendam esse ponto da fraqueza. E relacione com a sua fraqueza. Em qualquer âmbito da sua existência humana. E agora ele diz, Pai, está tudo consumado, a ti entrego o meu espírito. E dito isto, morreu. Agora tira aquele cadáver da cruz. Olha a fraqueza, a que ponto chegou. A fraqueza da humanidade. E agora aquele corpo é sepultado dentro de um túmulo novo. E ele fica ali um dia, uma noite, a morte dando aquela cobertura por detrás, sentada no seu trono, olhando aquele cadáver. E os vermes querendo comer o corpo. E Deus disse, vermes, este corpo não verá corrupção. Então você fica só olhando. Os vermes doidos para dar uma beliscadinha no corpo de Jesus, mas não podia. Não verá corrupção. Um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites, 3 dias, 3 noites. Olha a condição de fraqueza extrema. Quem olhasse assim, já era. Já era ou não já era? Não, fala a verdade. Olha para mim, tem esperança? Tem jeito para este? Se você olhasse o Cristo sepultado depois de 3 dias e 3 noites. Eu pergunto, tem jeito para este? Ah, pessoal? Do mesmo modo que você olha para você e fala, não tem jeito. A sua fraqueza também, você fala assim, minha vida não tem jeito. Vida humana, mas 3 dias e 3 noites depois, o Espírito de santidade e de poder começou a permear aquele corpo em fraqueza. É o poder da sua ressurreição. E agora foi permeando e tirando toda morte, e toda fraqueza, e toda fragilidade, e transcendendo aquele corpo físico, num corpo de glória, num corpo de poder. E agora esse Cristo, atenção, ressurreto, esse poder de vida de ressurreição, o elevou não somente da terra, mas o elevou, como diz o livro de Hebreus, aos mais altos céus, e o fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e domínio, e qualquer nome que se possa referir,
não somente no presente século, mas também no vindouro. E agora, Deus o fez o cabeça de todas as coisas, e para ser o cabeça da igreja, o deu à igreja. Esse Cristo é um Cristo intocável por qualquer fraqueza humana. Intocável, o pecado sequer pode aproximar-se. A fraqueza, a dor, a angústia, a miséria, as lágrimas, o luto, nada pode tocar esse ressurreto. Então é dito que nesta caminhada, Saulo vinha bem. Começou bem. Hebreu de Hebreus. Começou bem. 8 dias depois, circuncidado. Melhor ainda. Hebreu circuncidado, beleza. Aí estuda na escola de Gamaliel, todo o conhecimento da lei dos profetas. Aos 12 anos já podia recitar a lei, a Torá inclusive. Logo começou a fazer suas viagens, conhecer a sua terra de origem humana, física, de seu nascimento, Roma. Tornou-se um cosmopolita. Tornou-se um cosmopolita. Um homem do mundo. Conhecedor de várias línguas, de várias culturas. Um homem transcultural. Grande e poderoso. Logo se tornou fariseu. Logo assumiu liderança lá dentro. Todos confiavam nele. Homem poderoso, homem grande. Até um dia em que ele, a caminho de Damasco, encontrou-se com uma grande luz que brilhou ao seu redor. Essa luz, que é a presença do próprio Cristo, é que ilumina a mente, a consciência, o coração, a alma, os recônditos escondidos e escuros da sua alma, no mais profundo do seu ser, vai iluminando, tornando clara a sua alma. E você então começa a experimentar e a provar mudanças. Começa um processo de o conhecer. E experimentar e conhecer o poder de ressurreição. Quando você começar a caminhar na segunda-feira, na terça-feira, no seu trabalho, no seu lar, onde quer que você esteja, não importa, você começar a caminhar acima de toda fraqueza humana. Não é que você não é mais fraco, é que você agora consegue identificar e consegue superar, porque existe um poder dentro de você que te torna mais humano, que te torna mais ser humano, que consegue ver o outro ser humano, consegue identificar situações que outrora você não conseguia, e você começa a sofrer uma elevação, uma iluminação, uma santificação, uma transformação de vida. Conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ora, falou de ressurreição, falando de morte, porque esse processo de edificação e geração, produção do novo homem, é um processo que vai desconstruindo, na medida em que você experimenta e se une a Cristo na sua morte. É algo que vai destruindo os velhos sentimentos, aquele velho olhar egoísta, a avareza, aquelas coisas mesquinhas do velho homem, vai destruindo essas coisas carnais e vai edificando uma nova vida, uma nova pessoa, de maneira que um dia então nós teremos um coração limpo. Pensa um pouco comigo. Bem-aventurados os limpos de coração. Por que os limpos de coração verão a Deus? Ou vamos voltar um pouquinho. Por que os limpos de coração são bem-aventurados? Porque eles vão ter um resultado disso aí, uma recompensa. E o que eles vão acontecer? Eles verão a Deus. Aí os que não tiverem corações limpos também não verão. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santificação ninguém verá
ao Senhor. E aí está todo mundo lendo a Escritura com aquele olhar, né? Completamente carnal, material, humano, pensando, com a santificação eu vou chegar lá e vou ver Deus. E aí, Deus, beleza, toca aí. Vai ser assim? Como é que você vai ver Deus? É possível ver a Deus, amados? Está lá na palavra, 1 Timóteo capítulo 6, 16. Ninguém jamais viu a Deus e nem é capaz de ver. Até porque se Deus deixar-se ver na sua plenitude, ele deixaria de ser pleno, porque ele se reduziria a um espaço pequeno diante dos teus olhos. Ora, e ainda que você o veja deste modo, é certo que ele não se reduz a esse tamanho, porque ele, nem o céu dos céus podem contê-lo. Não há lugar onde ele não esteja. Então, esqueça essa ideia de querer ir para o céu. Eu quero ir morrer e ir para o céu. Quer nada. Primeiro que você não quer morrer. Começa daí. E segundo que se você morrer, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Calma. Estou usando o termo inferno como sendo um termo semelhante, em outras línguas, ao Seol, ao Hades, que é o lugar dos mortos. Inferno, lugar inferior para onde vão os mortos, até antes da ressurreição. Perfeito? Eu quero morrer, eu quero ir para o céu, eu quero ver Deus. Para. Você poderá fazer como Jó, ainda que, antes de morrer, falaram, agora os meus olhos te veem. Agora eu concebo a verdade, agora eu entendo. E essa verdade transforma, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde está todo o problema do cativeiro do homem? No não conhecimento da verdade. É porque eu ouvi o evangelho e disse lá que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Se eu sei que ele é a verdade, então eu estou liberto. Não é esse aspecto objetivo. Para de bobagem. Conhecer a verdade é concebê-la no seu espírito, na sua alma, que é o lugar onde Deus age, onde Deus trabalha. Agora, o grande inimigo de todo esse processo, que é Satanás, ele nos é apresentado e nos é revelado na Escritura como sendo um grande enganador. E aqui está o ponto. O maligno, ele vai enganar as pessoas de todas as maneiras. Ele fará qualquer coisa para você não ver a Deus, não conhecer a Deus. E aí ele vai criar uma série de prazeres, de rebeliões, de coisas perversas e pecaminosas. E claramente dirá, olha, você não vá a Deus, fica aqui, que aqui está melhor, tal. Mas aí vem o Espírito Santo, vai lá, e te ilumina, e te convence, e te quebranta, e te traz para Jesus. Aí você vem para Jesus. O diabo fala assim, então, agora o que eu faço? Agora então, eu vou arrumar uma outra maneira de enganá-lo. Eu vou criar, já que ele quer a santidade, ele quer Deus, Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é tudo isso, então eu vou criar uma forma de religião em nome dele, em nome de Deus, de maneira que quanto mais a pessoa se enfiar dentro dessa religião e se conformar a ela, mais distante ele ficará de Deus. Vocês estão entendendo, pessoal? Mais distante ele ficará de Deus. Isso porque, quando diz conhecer a Deus, Deus, ele no seu propósito eterno, e a Escritura declara isso, nós podemos verificar isso em vários setores da Bíblia, ele determinou que esse conhecer que se dá pela revelação, se dá numa linha progressiva na própria história. Por exemplo, como Deus se revelou na Escritura no começo, para os homens. Uma revelação, primeiramente temos que Deus é revelado nas coisas que foram criadas. Já é um nível de revelação. Perfeito? Mas então vem a lei que é dada a Moisés. A lei, atenção, Deus entregou a sua lei a Moisés. Uma lei que, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 1, ela é constituída na sua essência de sombras e figuras. Já é um nível maior de revelação de Deus. Então imagine só o povo de Israel todo feliz, né? Nós não temos somente as árvores, o sol, a lua, embora o sol, o céu declara a glória de Deus e as estrelas e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, beleza, mas nós temos algo concreto
Nós temos agora o quê? Nós temos agora a lei. E temos os profetas que interpretam a lei. Era um nível de revelação maior de Deus. Que maravilha! Mas chega um ponto que essa revelação, por não ser Deus, mas apenas algo referente a Ele, caduca. Entenda isso. Isso porque o homem na história vai amadurecendo. E aí é necessário agora algo maior. E aí o que acontece? Qual é o próximo nível de revelação? O verbo se faz carne, ele vem. E andou entre nós. Ah, que maravilha. Quem gostaria de estar naquele tempo, hein? Quem gostaria? Está lá naquele tempo. Olha a pegadinha, hein? Quem gostaria de estar lá com Jesus, lá do lado dele? Feliz? Jesus? Ó. Aí tá assim, você pega. Jesus. Aí, dá um abraço. Vem cá, Jesus. Dá um abraço em Jesus. Isso aqui. João, o discípulo amado, quando estava descansando em algum lugar, no cenáculo, no monte, diz a Bíblia que ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Quem gostaria de colocar a cabeça no peito de Jesus? Queria? Ah, Jesus. A cabeça no peito de Jesus. Sente a respiração dele. A respiração de Jesus, não é de outra pessoa, hein? Foi uma coisa maior, não foi? Aí ele andando, tocando as pessoas, abençoando, curando, maravilha. Aí está lá Jesus com ele, o povo animado, Jesus, de manhã, à tarde, à noite, comendo pão com Jesus, pegando o pão dentro do prato de Jesus, comendo com ele. Aí Jesus fala assim para os discípulos: olha, eu preciso ir embora. Eu preciso voltar para o Pai. Ah, mas Senhor, está regredindo. Como é que pode ser isso? Primeiro, os homens só tinham o quê? A criação, para saber algo de Deus. Depois Deus intervém, desce no Sinai e dá a lei para Moisés. Agora o próprio Deus vem em pessoa. Olha como é progressiva a revelação e o conhecimento dele. Agora que ele está aqui em pessoa, não chega não basta? Hein, pessoal, não basta? Não basta, irmã Nolinha? Cadê a Noquinha falar nisso? Está aí. Você presta atenção, Noquinha. Não basta colocar a cabeça no peito de Jesus? Agora Jesus fala assim: eu preciso voltar ao Pai. Mas Senhor, e aí? Vamos perder o Deus encarnado? É porque o Deus encarnado é mais ou apenas um nível de revelação. Ainda vem outros maiores. Aí ele diz: olha, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu voltarei. Eu voltarei. Voltarei para vós outros e entrarei para dentro de vós. Para dentro de vós. E vos levarei para dentro do Pai. Olha que nível grande de revelação acerca de Deus e de experiência de Deus. O Cristo encarnado, tá beleza, glória a Deus, maravilha, mas nós fomos projetados para dentro dele e ele dentro de nós. E ele está agora dentro de você. Dentro do teu espírito. Mas o grande enganador, sabendo disso, o que ele faz? Ele faz com que você ignore que você é o templo. Que não importa se você está no Piauí. Estive lá essa semana. Só tinha sol e poeira. E a Fatinha, minha cunhada, que está ali. E aí o povo dela, que é um povo muito bom. Faz com que você ignore esse fato. Que você é o templo. Você pode estar no Piauí, pode estar aqui agora, você pode estar em Los Angeles, Estados Unidos, na Índia, na Inglaterra, onde você quiser estar, no banheiro da sua casa, lá naquele momento.
O problema é que nós classificamos uma vida cristã de momentos. Vou para o culto. Pega a máscara do culto, mulher. Pega a máscara de diácono. E diácono tem a cara feia. Porque tem que parecer que é santo, né? Que não peca. Aí, aquele diaconão. Chega em casa, tira a máscara de diácono. E veste a máscara de quê? De marido. De diabo. Onde quer que você esteja, você será sempre templo de Deus. O Espírito de Deus habita você, dentro de você. E o diabo enganador, sabendo disso, o que ele faz? Ele faz com que você ignore que você é templo vivo, orgânico de Deus, que Ele está presente na sua vida, no seu espírito, no seu coração, dentro de você, e faz com que você então veja as coisas divinas como momentos, momento do culto, ou como coisas para Deus. Hoje eu vou jejuar para Deus. Ele não quer saber de jejum seu? Se Ele disse, quando você orar, você deve orar: Pai, dá-me o pão de cada dia. Ou se Ele dá o pão de cada dia, Ele não está pedindo para você jejuar. Não, mas não posso jejuar? Pode, mas não é mandamento. É somente se houver uma grande necessidade e disposição voluntária de uma alma que gostaria de experimentar a Deus como alimento. É algo aí dentro de você. Ninguém tem que saber de nada. Não tem que fazer campanha, jejum de 40 dias. Tudo isso é invenção dos homens para distanciar você de Deus. Porque daqui a pouco você se sente: eu sou um homem de Deus, porque jejum 40 dias, porque oro no monte, porque dou meu dízimo, porque vou ao culto, porque oro 3 horas por dia. Você vai se enchendo de um orgulho carnal. E ainda que menor que o apóstolo Paulo, você se sente no direito de gloriar-se em si mesmo. Crente orgulhoso, inchado, crente sapo boi. Baiacu. Por isso que as religiões estão inchadas. E por isso que nas igrejas onde existem os supostos homens de Deus, tem um tanto de gente carnal querendo ficar perto do homem de Deus. Porque estar perto do homem de Deus traz status. Isso é carne. Isso é carne. Ame as pessoas, ame seus líderes, ame todo mundo. Mas quanto mais você experimentar a Deus, menor os homens ficam. Menor você mesmo fica. Você ama, você respeita, você socorre, tudo. Mas é o amor fraternal. Não é nada desse império babilônico ou dessa pirâmide faraônica do Egito. Nada disso. Aí o maligno, o enganador, ele sabe que o Senhor está em você, que você está no nível de revelação e de conhecimento possível de Deus como nunca nenhum outro esteve antes da ressurreição de Cristo, para trás. Nem João Batista, que foi o maior de todos, se assemelha ou se aproxima de você, nesse grau e nível de revelação, de conhecimento e experiência com Deus. Aí ele começa a criar um tanto de situações religiosas, em que você faz coisas para Deus, separa aquele tempo religioso para Deus, ainda que não seja para Ele, mas é para você mesmo, para você cumprir o seu calendário religioso. E agora, todos aqueles que estão dentro desse padrão criado pelo maligno, em nome de Deus, se sentem o quê? Bons. Se sentem o quê? Salvos. Pastor, mas é ruim se sentir salvo? Não, se você se sente salvo por causa disso, é péssimo. É ridículo. É contra a mensagem da graça de Deus. E agora, esses que aqui estão, formam o seu grupo, a sua denominação. Coloca uma placa para identificar todos os que estão dentro desse cercado,
desse padrão no qual nós nos enquadramos e com o qual nos parecemos. Aí o diabo senta no meio e fica feliz, porque ele é um dos mais nobres membros dessa comunidade. Forte, né? Aí Deus, que é espírito, e Deus não é Deus dos crentes. Deus sequer é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ah, pastor, aí você foi longe. Aí, pastor, agora eu sabia que você ia acabar avacalhando tudo. Está tudo avacalhado agora. Porque a Bíblia fala, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não, é verdade que é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó, é o Deus do Alexandre, é o Deus do Giovanni, é o Deus de todos aqueles que creem nele. Mas quando você olha para essa expressão, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e a contempla e a restringe como faziam os judeus, como que é o Deus desses três, porque se você sair dessa linhagem de três, você não terá Deus. E assim era como os judeus pensavam. Eles criaram o cercadinho deles, fizeram o cercadinho deles. O Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você está em qual ramo? Você é descendente de Abraão, da carne? Não, então, infelizmente, já está fora. Já, você desculpa, eu respeito muito o senhor, mas é o Deus de Abraão. Ah, não, mas eu sou filho de Abraão. Ah, então, mas você é filho de Isaque? Não, de Abraão, mas do rebento de Ismael. Aí, infelizmente, é o Deus de Abraão, de Isaque. Não é de Abraão, Ismael. Aí vão excluindo as pessoas, estão entendendo? Não, mas eu sou filho de Abraão e sou filho de Isaque. Ah, mas que coisa boa, beleza. Mas peraí, mas você é filho de Jacó? Não, você quer muito. Eu sou filho de Abraão, de Isaque, Esaú. Irmão gêmeo de Jacó. Infelizmente está fora. Não tem jeito para você. Porque é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É lógico, quando diz Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus é o Deus deles. Havia uma bênção nessa nação, de acordo com a dispensação da antiga aliança. Lógico. Mas a partir do momento que agora os judeus concebem a ideia de que Deus é um Deus exclusivo deles, e que está todo mundo fora do plano e propósito de Deus, porque não são descendentes legítimos de Abraão, Isaque e Jacó, aí eles agora tornaram a religião, que poderia de alguma maneira expressar a Deus, torna agora uma religião diabólica, a ponto, e de tão diabólica que é, de matar o próprio Filho de Deus crucificado. De tão diabólica se tornou aquela religião, a religião dos patriarcas, a religião de Moisés, a religião da lei, a religião dos profetas, tornou-se diabólica, porque não reconheceu o Filho de Deus, não conheceu o Criador, que se fez carne. Aí Deus, para arrebentar com essa cerquinha, esse cercadinho da religião, aí Deus faz cada coisa. Aí Deus fala assim, olha, vocês estão orgulhosos de quê? Não, porque nós temos, inclusive, o sacerdócio de Levi, instituído por Deus, até as indumentárias dos sacerdotes e sumo sacerdote, Deus desenhou, deu a planta. Aí a Escritura vem lembrá-los, vocês estão esquecidos, que antes de haver sacerdócio levítico, já havia outro sacerdócio maior do que o de vocês? Ai, como assim? Você está doido? Você não lembra quando Abraão, o primeiro de vocês, pagou o dízimo a Melquisedeque? É isso mesmo? Antes. Mas e Levi? Já existia? Então, nem existia. E por que então que agora nós queremos eleger o sistema levítico como único? Se ele sequer foi o primeiro. Mas é porque a religião torna Deus exclusivo. Leia depois Hebreus capítulo 7. O argumento do apóstolo é exatamente esse. Existe um sacerdócio fora do cercadinho de Israel.
Não estou falando mal de Israel, não. Eu estou fazendo uma crítica severa à religião judaica que matou o Filho de Deus para ficar com as suas bugigangas da lei e dos profetas, que falavam dele, mas sem ele se torna bugiganga, vendida a qualquer preço. Porque a lei falava, era sombra de bens vindouros. Cristo é a verdade, ele é a realidade daquilo. E a lei, portanto, ela é gloriosa quando ela encontra a sua plenitude na pessoa de Cristo. Quando é colocada numa relação de paridade com Cristo, ela se torna um grande estorvo. Razão porque existe na Escritura epístola aos Gálatas. Razão porque existe epístola aos Colossenses, epístola aos Romanos, epístola aos Hebreus, todas escritas para falar disso que estamos agora falando. Hã? Não é isso mesmo? Um outro exemplo de como o Senhor vem para quebrar o cercadinho da religião dos homens é quando, de repente, é dito que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Aí o judeu vai reclamar. Não pode, não pode. Jesus não pode ser sumo sacerdote. Senhor, me desculpa. Isso é uma grande ignorância de você. Mas por que não pode? Não, porque foi determinado que Deus faria sacerdote e sumo sacerdote somente da linhagem de Levi, da tribo de Levi. E Jesus é da tribo de Judá. Aí eu pergunto para vocês, da tribo de Judá, sai sacerdote? Hã? Olhem para mim. Eu sei que os irmãos estão cansados, eu também estou. Da tribo de Judá sai sacerdote? Mas Deus faz sacerdote da tribo de Judá. E os homens apenas seguem a Deus. Não querem engessar a Deus. Estava lá Jesus andando. Daqui a pouco lá vem João correndo, todo feliz. Fiz a minha boa ação do dia. Agora eu vou receber o elogio do mestre. Quer ver? Mestre, Jesus, vem cá. Jesus, pois não, o que foi? Encontramos um homem ali, do outro lado. Abestado. Estava lá, repreendendo demônios no teu nome. Tem cabimento, Jesus. Tem lógica uma coisa dessa, Jesus. Como ele não era um dos nossos, do nosso cercadinho, proibimos a ele. Pode até expulsar, mas não no nome de Jesus. Arruma outro nome para você expulsar. Está proibido. E João era um cara ignorante. Ele, para descer a mão na lata de um, era de uma hora para outra. Verdade. Para ele meter a mão na venta era rápido. Ele e o irmão dele, Tiago. Tanto é que o apelido dele era Filho do Trovão. Filho do Trovão. Então, proibir está proibido, Jesus. E aí, o que tu dizes? Aí Jesus fala assim, João, o que não é contra mim, é por mim. O que não está espalhando, está juntando. Deixa ele pregar, deixa ele expulsar. Em outras palavras, para ser dele e para ser por ele, não tem que estar dentro de cercado nenhum. Pastor, você tirou o dia para falar dos judeus hoje, judaísmo. Não. Usei os judeus, ou melhor, os judeus não, desculpe-me. Usei o judaísmo para falar do cristianismo. E aqui eu começaria a pregação, né? É verdade. Meio-dia. Na verdade, aqui nós estamos tratando dois exemplos lá para compreender que a religião chamada cristianismo, que tem uma tríplice manifestação, que podem ser identificadas como sistema romano, sistema reformado e sistema pentecostal, caíram na mesma armadilha do judaísmo. E apesar de coisas boas que há nesses três sistemas, não estão caminhando na direção do aperfeiçoamento para ganhar a Cristo.
Porque qualquer coisa que se faça e se promova, que substitua a Cristo, tem que ser largado como o apóstolo Paulo largou na sua experiência.